Boa tarde a todos, bem-vindos à última exibição da secção Histórias de Cinema desta 8ª edição do Close-Up. As histórias de cinema e este diálogo entre o Cassavetes e o Glauber Rocha irá continuar durante alguns no próximo ano, numa das réplicas do Observatório de Cinema. Portanto, vamos exibir um filme de Glauber Rocha que na estreia brasileira teve o brilhante nome do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Depois tirei outro nome chamado, portanto, António das Mortes. Para apresentar este filme temos o prazer de ter connosco o José Barahona, que é uma espécie de multi-instrumentista de cinema. Escola de Superior Teatro e Cinema, estudaste em Cuba, Nova Iorque, começaste como técnico de som, realizador de cinema, agora desde há uns anos, também produtor, né? E diz-me uma coisa, José, para lançar um bocadinho a tua apresentação, ou como te disse, também podes ignorar, e citando o Martin Scorsese, ou melhor, citando a Folha de São Paulo a citar o Martin Scorsese há uns anos, a propósito deste filme. Este filme é de 69, portanto o Scorsese terá visto este filme no início dos anos 70 em Nova Iorque, e o Scorsese disse que, portanto, citando, naquela época, a cada 3 dias, estreava uma obra-prima italiana, japonesa ou francesa, coisas do mundo inteiro. E de repente estreia Dragão da Maldade e ofusca aquilo tudo. Porque é que este Dragão da Maldade, António das Mortes, teve este peso num Scorsese que era um bicho da sala de cinema já nesta altura? E que tipo de reverberação é que podemos encontrar deste filme ainda hoje? Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite para estar aqui, em primeiro lugar. Obrigado, Vítor. Eu queria dizer primeiro que, enfim, eu não sou historiador de cinema, como ele disse, sou mais realizador e produtor agora, já fui técnico de som. E, portanto, vou falar numa ótica de espectador também, de uma pessoa interessada pelo cinema, especialmente pelo cinema brasileiro, com o qual eu tenho uma relação porque vivi alguns anos no Brasil e tenho filmado muito no Brasil e, portanto, conheço alguns cineastas brasileiros, alguns que trabalharam com o Glauber Rocha, alguns que trabalharam com o Nelson Pereira dos Santos e, portanto, aqui cria-se um laço que tem a ver com o cinema novo. Eu conheci o Nelson Pereira dos Santos, que fez um prefácio para um livro meu, que é a transcrição dos textos do Manuscrito Perdido. Portanto, essa minha ligação com o cinema brasileiro, talvez seja por isso que o Vítor me chamou para apresentar este filme. A provocação, eu não vou ignorar a provocação, mas estás-me a fazer pensar numa coisa que eu não tinha pensado, mas que é um bocadinho fazer uma ligação deste filme com o cinema do Scorsese, não é? O cinema que o Scorsese via em Nova Iorque no início dos anos 70. Mas talvez porque quando tu dizes que ofuscou foi para ele, Scorsese. E se calhar, e estou aqui a extrapolar ao mesmo tempo que estou a pensar, ao mesmo tempo que estou a falar, quer dizer, podemos ver que se calhar aquela estética da fome que o Glauber Rocha defendia e que propagou, e portanto o Glauber Rocha fez um manifesto da estética da fome, alguns de vocês devem conhecer isso, em que ele falava em que ele dizia que, e aqui estou digamos, a inverter um bocadinho a ordem das minhas notas, não interessa, em que a grande diferença do cinema brasileiro era realmente a fome e a miséria que isso trazia para o povo brasileiro, e que essa fome, de certa maneira, justificava a violência do povo e a violência na arte também, não é? E o sangue, não é? E isso é muito evidente nos filmes do Glauber, é muito evidente neste filme António das Mortes, não é? É tudo muito sangrento, não é? É tudo muito vermelho, é tudo muito vivo. Mais uma vez estou aqui a inverter a ordem das minhas notas. Este é o primeiro filme a cores do Glauber Rocha. E a paleta de cores está toda virada para o vermelho, não é? O lenço do próprio personagem de António das Mortes
é vermelho, não é? Portanto, o próprio sangue, que se vê imenso sangue no filme. E isso faz-me lembrar um bocadinho aquela cena final do Scorsese, do Taxi Driver, não é? Em que existe também ali uma espécie de estética da fome em Nova Iorque, não é? Claro que não é da fome, propriamente dita, porque aqueles personagens nova-iorquinos não estão a morrer à fome, mas é também uma estética de um determinado tipo de miséria a que eles estão sujeitos. E por aí, não é? E por estes primeiros filmes do Scorsese, se calhar que nós vemos isso também tão exacerbado. E há uma coisa que eu acho que talvez o Scorsese e o Glauber tenham em comum, é que são personalidades fortes. A gente ouve o Scorsese a falar e ele fala mais depressa do que pensa, e o Glauber, eu acho que falava 2 vezes mais depressa do que pensava, não é? Assim, uma coisa... e aqui leva-me ao início daquilo que eu tinha aqui apontado, que era um bocadinho falar do percurso do Glauber, porque acho que é bom contextualizar este filme na obra do Glauber. E aquilo que me parece que é importante sobressair é que realmente o Glauber era uma pessoa muito exaltada, muito intensa, não é? Exacerbado quase, não é? Nós, quando ouvimos o Glauber a falar nas entrevistas, chegou a fazer programas de televisão. Ele está sempre num limite qualquer de exaltação, e acho que isso passa para os filmes, não é? E quando os filmes refletem a personalidade e a maneira de ser dos realizadores, acho que isso é o melhor que pode acontecer, porque tornam-se muito mais verdadeiros, não é? E acho que o Scorsese conseguiu fazer isso nos seus primeiros filmes. Nos últimos já não tenho tanta certeza. E o Glauber Rocha conseguiu fazer isso, fazia isso, embora no primeiro filme que passou aqui, não é? O Barra Vento, a primeira longa-metragem, ele fez algumas curtas antes, já está lá alguma coisa daquilo que viria a ser o grande Glauber, mas ainda tem uma influência neorrealista muito grande, assim como, por exemplo, Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, tem, cinema novo brasileiro, mas é muito neorrealista. O Barra Vento é muito neorrealista, mas quando se aproxima da cultura brasileira que vem sempre de algum lado, não é? Que é sempre uma cultura de assimilações e de miscigenações, não é? Quando ele se aproxima no Barra Vento do candomblé, é aí que o Glauber começa a descobrir o seu caminho, e é aí que o Glauber começa a descobrir aquilo que para ele era revolucionário, e que era o progresso e o progressismo, e que era realmente a revolução do cinema novo, não é? Que era trazer as características da cultura brasileira e do cinema brasileiro para as telas. Nesse primeiro filme há um episódio curioso, se calhar isto já foi dito aqui, não sei, mas isto foi-me contado por um assistente do Nelson Pereira dos Santos, em que o Glauber filmou imenso material e não conseguiu montar o filme, e quem montou o filme foi o Nelson Pereira dos Santos. Isto foi-me contado por um assistente do Nelson Pereira dos Santos. Mas quem foi pedir ao Nelson Pereira dos Santos para montar o filme foi a mãe do Glauber, que era uma senhora que também tinha, pelos vistos, uma personalidade muito forte e uma personalidade muito proativa, e que assim veio, enfim, estabelecer uma parceria entre talvez os 2 dos mais importantes nomes da história do cinema brasileiro. O filme seguinte tem muito a ver com o filme que vamos ver agora, não é? Deus e o Diabo na Terra do Sol é talvez, pronto, é já uma das para mim, 3 obras-primas que o Glauber realiza de seguida, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, e depois Terra em Transe, o filme seguinte, Terra em Transe, que também passou aqui, e este António das Mortes. Não é uma trilogia, mas digamos que é um díptico que se faz entre Deus e o Diabo na Terra do Sol e António das Mortes, interrompido pelo Terra em Transe, que é um filme, de certa maneira, em que
falávamos há pouco disto, é um filme muito nouvelle vague, é um filme muito montado, com os cortes no eixo e com os jump cuts que o Godard já tinha nos habituado desde o Abu do Souffle. E, portanto, uma montagem, uma forma de filmar que veio revolucionar a maneira de fazer cinema, chamando a atenção para aquilo que estávamos a ver e não para uma montagem transparente. E o Deus e o Diabo na Terra do Sol, embora comece também com uma perspectiva, quanto a mim, ainda muito neorrealista, também muito ainda parecida com Vidas Secas, também ainda um filme a preto e branco, e isso também cria muitas semelhanças entre os vários filmes. Quando começa a entrar na mitologia dos cangaceiros e na mitologia, e digamos, na questão religiosa, começa realmente aí o Glauber então a descobrir o seu caminho, aquilo que eu julgo que é o seu caminho, que depois se vai refletir neste António das Mortes, sempre pensando nesta questão da religião quase como um entrave ao progresso, não é? A religião que para o Glauber serve como forma de que os pobres e o povo podem aceitar o seu destino fatal, não é? Isso é sempre um entrave. Enfim, e depois esta questão do cangaceiro como um elemento libertador ou revolucionário, ao mesmo tempo tradicional. Com certeza que o Scorsese gostou muito de uma coisa que eu também gosto muito e que, por exemplo, o Prato também gostou muito, que também copiou isso no episódio do Corto Maltese, que é a iconografia visual do cangaceiro, não é? Que está presente no António das Mortes e no Deus e do Diabo na Terra do Sol, que é aquela imagem, não é, do chapéu, do homem com o chapéu e com os cintos cruzados com as balas, e aquela coisa que ele usa, não é, com a espada exatamente simétrica na altura do nariz, de frente para a câmara. É uma imagem fortíssima, que é a imagem do cartaz do Deus e o Diabo, e é uma iconografia quase tão forte como o western americano e como os chapéus ao cowboy dos cowboys americanos, e é o Glauber que traz isso para cima da mesa, embora já existissem outros filmes de cangaceiros no Brasil antes. O António das Mortes é um personagem que aparece no final do Deus e o Diabo, é ele que vai, portanto, matar o Lampião e o Corisco, é ele que é o jagunço contratado, e que depois, então, no António das Mortes, fazendo o salto por cima do Terra em Transe, aqui o António das Mortes, o personagem que aparece no fim de Deus e Diabo na Terra do Sol, é mais ou menos o protagonista deste filme que vamos ver agora a seguir. E há aqui uma coisa que é muito interessante, que é a intemporalidade deste António das Mortes, porque se fôssemos cronologicamente seguir as coisas como poderiam acontecer, este personagem seria muito mais velho, não é? Porque o filme António das Mortes é, de certa maneira, não tem um tempo preciso, não é? Não tem um tempo preciso, quer dizer, não tem uma datação precisa. Ao mesmo tempo, aquilo que nós vemos, que nós podemos ver, são os carros que são contemporâneos à época, embora pudessem ser velhos, e as caminhonetes que vemos no final, numa rodoviária, no meio de uma estrada, elas datam-nos o filme numa época em que este António das Mortes seria muito mais velho. Ou seja, o que quero dizer com isto, se o Deus e o Diabo é um filme que retrata a questão dos cangaceiros e essa mitologia na época em que ela aconteceu, com cangaceiros que realmente eram baseados em cangaceiros que existiam, o Corisco e o Lampião, aqui não. Aqui é uma coisa totalmente inventada em relação aos tempos. Este cangaceiro já é, de certa maneira, anacrónico, porque o filme é de 69, e se pensarmos em 69, os cangaceiros já não existiriam tanto. O António das Mortes seria uma personagem muito mais velha, e, portanto, o Coriana, não é? Que assim se chama o cangaceiro do António das Mortes, é um personagem completamente ficcional. Este Coriana que vem aqui ser
o elemento perturbador na pequena cidade que vem invadir, ele vem invadir esta cidade de uma maneira muito alegórica, não é? Porque o que nós vamos ver é um cortejo de canções, é um cortejo de danças, não é uma invasão de tiroteios. E, portanto, o Glauber mistura isto com um cortejo verdadeiro que se passou naquela cidade ou noutra cidade parecida, não sei, onde nós vemos outros elementos contemporâneos daquele momento, não é? Onde vemos outras pessoas que provavelmente não têm nada a ver com o filme e onde ele põe lá o António das Mortes e salvo erro, o chefe de polícia, que foi chamar o António das Mortes, a passar pelo meio do cortejo e depois filma os cangaceiros. Portanto, é uma forma interessante e se nós repararmos, quer dizer, os tiroteios são sempre elípticos, não é? Existem os tiroteios, mas não são... tudo isto temos que olhar sempre este filme de uma forma muito metafórica, porque mesmo quando os cangaceiros estão no seu acampamento, eles estão sempre a cantar, a dançar, enfim, todas essas coisas. É interessante também, que eu acho que é importante notar que os temas de literatura de cordel e destas canções típicas do Nordeste, que têm a letra do Glauber Rocha, que conta a história do António das Mortes, eu tenho quase a certeza que ele usou, isto depreendo eu, o Glauber usou exatamente a mesma gravação que usa no Deus e o Diabo na Terra do Sol. Vocês vão ver essa canção, que é uma guitarra muito monocórdica, com um canto que se repete. É a mesma gravação que ele traz de um filme para este filme. Há aqui uma contradição, de certa maneira, nesta questão da revolução e do progresso, porque para o Glauber a revolução veio com os cangaceiros, não é? Veio de certa forma com uma aproximação teatral, uma aproximação do tradicional, mas é este tradicional que vem ameaçar o velho coronel, que é o latifundiário. Portanto, a revolução vem com o lado tradicional dos cangaceiros. Mas, ao mesmo tempo, é o lado tradicional brasileiro, da cultura tradicional brasileira, que vem fazer a revolução, e é com ela que vem também a reforma agrária. Não é? E a reforma agrária que o coronel diz que nunca vai dividir as terras com ninguém. As minhas terras eu não as vou dividir com ninguém. Que história é esta da reforma agrária? E o António das Mortes, de certa maneira, como personagem anacrónico, e pelo menos é essa a leitura que eu faço, está ali perdido, porque ele vem para matar a revolução, de certa maneira, mas depois tem muitas dúvidas sobre o que está ali a fazer. Este não é um filme, enfim, que o spoiler faça muita diferença, mas realmente as dúvidas do personagem de António das Mortes sobre aquilo que está a fazer e sobre o que ele próprio fez no passado são muito grandes, portanto. E é interessante, se vocês repararem, os personagens do Glauber estão sempre a falar muito alto, estão sempre a gritar, estão sempre... Aquilo tem tudo muito som, não é? E o personagem do António das Mortes, eu não sei se isso veio do ator ou se vem do Glauber, mas provavelmente veio dos dois, é o personagem que fala mais baixo, é o personagem que está mais cabisbaixo, é um personagem que tem um underacting que não é muito comum nos filmes do Glauber. Não é? Normalmente aquilo é tudo muito histriónico, como o próprio Glauber era. Eu não falei aqui um bocadinho, enfim, de um outro filme do Glauber que... Pronto, depois o António das Mortes foi um filme que teve um grande sucesso e que ganhou o prémio em Cannes e que levou o Glauber para o mundo inteiro. Foi assim que o Scorsese conheceu o Glauber. Ele depois vai para o exílio e faz mais filmes na Alemanha, em Espanha, se não me engano. Coisas que também... Ele filma no Congo, coisas que também têm a ver com o colonialismo, sempre muito presente, e com essa questão da revolução cultural e de quebrar a hegemonia da cultura americana no cinema. Quando o Glauber faz o seu último filme, A Idade da Terra,
Estes filmes do exílio já são filmes, e por isso é que eu acho que o António das Mortes é o filme realmente da grande maturidade, em que o Glauber não deixa a sua personalidade totalmente exacerbada tomar conta dos filmes completamente. Há aqui um domínio das formas, há aqui um domínio da narrativa dentro daquilo que o Glauber é. Os outros filmes são filmes mais desconexos, com uma narrativa não linear, o que não quer dizer que isto não seja propositado, ele queria fazer isso. Mas, quanto a mim, são filmes em que o delírio atinge proporções muito grandes. E o Terra em Transe, perdão, o Idade da Terra, perdão, o Idade da Terra leva isso a um patamar extremo, não é? Eu estou-me a afastar do António das Mortes, mas acho que isto é importante, leva isso a um patamar extremo quando ele faz um filme em que as bobinas não são numeradas. Não é? Provavelmente vocês já sabem isso, mas os filmes em 35 tinham um determinado número de bobinas que eram numeradas e tinham um genérico de início e um genérico de fim, e Idade da Terra não tem genérico de início, não tem genérico de fim, e cada vez que se via o filme em 35 podiam-se ver de uma determinada maneira e interpretar de uma determinada maneira, porque aquilo era sempre diferente. Não é? E, portanto, isso é o delírio do Glauber levado a um extremo enorme. Isto foi, de certa maneira, esse filme foi para Veneza, isto não deu grande resultado, o filme não ganhou o prémio em Veneza e o Glauber ficou muito irritado com isto. Há um vídeo dele que vale a pena ver, ele a falar num italiano macarrónico, a queixar-se do júri, a dizer mal dos membros do júri, que deram o primeiro prémio ao regista fascista totalitário Louis Malle, das majors americanas, e não deram o prémio a mim, que tenho um filme revolucionário de Sudamérica, de subdesenvolvido, etc. Enfim, é assim uma coisa muito exacerbada, e a partir daqui o Glauber refugia-se, começa a trabalhar nos projetos, ele vem para Lisboa, não é? vem para Sintra, e aproxima-se. Ele já se tinha aproximado do cinema português, porque ele em 74 esteve em Portugal e conhecia os cineastas do novo cinema português e conviviam com eles e deram-lhe uma equipa, e ele foi para a rua, e o filme As Armas e o Povo tem uma grande participação das filmagens que o Glauber fez, e tem aquela coisa muito contundente do Glauber entrevistar as pessoas no Rossio, não é? O que é que você acha da liberdade? Assim, falar muito alto. E o que é que você acha agora que vai acontecer em Portugal com a Revolução? Estas coisas assim. Provavelmente alguns de vocês conheçam isso. Se não conhecem, eu recomendo. Enfim, esta vida exacerbada leva... Eu acho que o Glauber se consumiu um pouco na sua própria chama. Isto não fui eu que disse, mas é verdade, porque ele vivia tão intensamente, fumava tanta maconha, e estava sempre num delírio tão grande. Não que ele precisasse da maconha, mas, enfim, provavelmente não precisava. Mas aquilo fez-lhe mal ao corpo e aos pulmões, e provavelmente o clima úmido de Sintra também não lhe fez bem nenhum. Ele teve uma broncopneumonia, pronto, e acabou por ir morrer ao Rio de Janeiro, porque foi já moribundo no avião para o Rio de Janeiro. E por isso tudo, eu acho que o António das Mortes é um filme charneira, porque a partir do António das Mortes, não quer dizer que o Glauber perca o controle dos filmes que fez, mas ele vai por ali fora numa espiral de experimentação narrativa, numa espiral de revolução cinematográfica, numa espiral de cinema novo. Não sei se estou a falar muito, já passou muito tempo. Provavelmente eu tinha aqui mais coisas para dizer. É importante perceber que aquele coronel que representa, de facto, a tradição e o fascismo é um coronel cego que não sabe por onde é que anda e que não vê as suas terras e as suas vacas, e que é enganado pela mulher e por todos os outros que estão à sua volta sem ver nada. E obviamente que o António das Mortes é um pistoleiro em crise de identidade.
Só para terminar, então, passando aqui por cima de todas as notas que eu tinha aqui, só queria dizer mais uma coisa. A montagem deste filme foi feita por um montador muito importante no cinema brasileiro, que é o Lauro Escurel, que ainda hoje trabalha. Ele montou vários filmes com o João Moreira Salles, por exemplo. Estou enganado? Não. Ok. E eu acho muito interessante porque não há aqui uma montagem como por exemplo no Terra em Transe, de muitos jump cuts, mas existem alguns muito bonitos, e o Lauro Escurel com certeza que não é alheio a isso, principalmente nos momentos em que o cangaceiro se aproxima da santa e as mãos estão para cima, e depois no plano a seguir lateral as mãos estão para baixo. E há aqui, não é só uma ruptura na linearidade e na transparência do filme, mas há qualquer coisa que é extremamente bonito na maneira como se ligam os planos sem continuidade. Eu chamava-se a atenção para isso. Terminando, então, queria só vos ler uma passagem da Estética da Fome que reflete muito bem aquilo que era Glauber Rocha e o que é o seu cinema. Ele diz o seguinte: onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade e enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura intelectual, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade ou de qualquer procedência pronto a pôr o seu cinema e a sua profissão ao serviço das causas importantes do seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. Eu só me atrevo a fazer aqui uma pequena correção ao Glauber, que é: aí haverá um germe de cinema quando estas condições estão reunidas. Obrigado.